Fala rapaziada, saudações vascaínas e começamos o dia hoje mais pra cima porque ontem o Vasco ganhou, é claro, foi somente contra a equipe do Macaé, uma equipe muito pequena, mas de certa forma foi uma vitória, o que alegra nós torcedores vascaínos e temos muitas novidades aí no dia de hoje. Falaremos sobre o julgamento da CBF que vai ser realizado hoje ali de forma online, trazer todas as novidades, todas as chances aí de anulação da partida. Falaremos também sobre novos reforços no Vasco, novos nomes começam a pintar, além do Everaldo, Vanderlei, trazer também todas as atualizações com relação a esses jogadores e a outros novos que podem pintar em São Januário e mais uma demonstração de amor e carinho do torcedor vascaíno, independente da fase, da rejeição contra essa diretoria. O torcedor vascaíno é apaixonado por esse clube e mais uma demonstração de amor lindo de nós torcedores ao Vasco da Gama. Iremos falar sobre isso também e todas as novidades do nosso gigante da colina. Então é claro, torcedor vascaíno, não perca o vídeo de hoje porque tem muita coisa para falar. E se você quer ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você e também deixar o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco, essa atual diretoria, a vitória de ontem, sobre tudo que vai rolar aqui no vídeo de hoje, julgamento da CBF, demonstração de carinho e amor do torcedor e todas as últimas novidades. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando rapidamente sobre o jogo de ontem. A gente veio de uma vitória, né? O Vasco conseguiu ganhar depois de 5 jogos aí, 4 do Carioca e 1 da Copa do Brasil, em que o Vasco não ganhava, era 3 derrotas e 2 empates. O Vasco vinha de uma sequência muito ruim, um time que não jogava, um time que praticamente não entrava em campo, não tinha ali nenhuma tática, não tinha ali nenhuma vontade de vitória. Claro, isso passa muito, a gente sabe disso. Por aí, 10 da direção, salários atrasados, desmotivação do elenco, rebaixamento, isso tudo de certa forma resulta nesse mau momento vivido pelo Vasco. Mas ontem o Vasco conseguiu vencer, venceu bem por 3-1. É claro, a gente enfrentou o lanterna da competição, o Macaé, um time muito fraco, né, aí do Campeonato Carioca, mas o que importa é a vitória. Venceu e venceu muito bem, mandou no jogo, não sofreu perigo nenhum. O único ataque que o Macaé teve foi no gol deles, então de certa forma o torcedor tem que sim ficar feliz, tem que se alegrar e esperar que coisas novas e boas possam surgir dentro do Vasco. Inclusive, no final tivemos um lindo gol do Matias Galarza, um gol digno aí de Puskás, um golaço, um chute no ângulo, um jogador muito bom, novo. Ele é um jogador que veio do Olímpia, lá do Paraguai, ele é paraguaio, né, para quem não sabe, e tá por empréstimo até o final do ano de janeiro, aliás, no início, né, do ano que vem, janeiro de 2022, um jogador que veio para jogar as categorias de base, acabou se destacando e já tá jogando no profissional, que era algo inesperado por parte do Olímpia. Inclusive, o Vasco e o Olímpia tem ali na cláusula contratual em que, caso o Vasco queira comprar o Matias Galarza, o passe dele está fixado no valor de 700 mil reais. Dinheiro aí que praticamente não é nada. 700 mil reais é um dinheiro muito curto e pouco para o que é considerado no futebol e que o Matias Galarza pode render ao Vasco da Gama. Então, o Vasco tem aí até janeiro de 2022 para efetuar essa compra, para contratar o jogador, inclusive tem que correr, porque a gente sabe da qualidade que ele tem, ele nas categorias de base já se mostrou ser um grande jogador, um jogador que pode ter grande crescimento, ele joga como volante, e o Vasco tem que correr. Essa diretoria de certa forma tem que fazer um investimento no futebol, tem que colocar dinheiro, grana dentro do clube, que até o momento não entrou. Infelizmente são coisas que acontecem que entristecem o torcedor por conta aí da diretoria, e não pode deixar o Matias Galarza sair de graça, como saiu o próprio Martim Benítez e diversos outros jogadores aí da categoria de base, como o próprio Riquelme, que muito provavelmente está saindo. Inclusive temos que fazer um vídeo falando sobre o jogador. Então tem que correr, contratar o Matias Galarza, porque pode sim ser uma grande promessa aí do futebol brasileiro. Mas seguindo, falando de contratação, falando de reforço, vamos falar aqui agora sobre Vanderlei e Everaldo e outros diversos reforços que estão para chegar ao Vasco da Gama, né? O Vanderlei e o Everaldo
segundo as notícias, são esperados sexta-feira no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos, né? Eles devem assinar com o Vasco da Gama, estão muito perto aí de uma possível contratação. São dois jogadores, na minha opinião, de muita qualidade. O Everaldo teve uma grande passagem pela equipe do Fluminense, inclusive por conta da boa passagem foi contratado pelo Corinthians. Infelizmente, não conseguiu ter continuidade no clube paulista e acabou perdendo espaço. Inclusive está fora dos planos aí do Corinthians para essa próxima temporada, mas é um jogador de qualidade, se destacou por lá e pode sim ser um bom reforço para o Vasco da Gama, já que ele joga pela esquerda, lugar do Thales Magno, que não vem jogando bola nessa atual temporada e nesses últimos jogos aí com a camisa do Vasco. E o outro é Vanderlei, que também está na mesma fase de contrato com o Vasco, né? O Vanderlei que é do Grêmio, o Grêmio não quer mais o goleiro, já inclusive liberou para que o Vanderlei assinasse com qualquer outro clube. O Vanderlei quer sair do Grêmio também, quer um novo clube e o Vasco pode ser o destino dele. O único problema ainda que está travando a oficialização, né, tanto do Vanderlei quanto do Everaldo é com relação ao salário. Eles têm um salário além do que o Vasco quer para essa temporada, do que a direção procura para o clube. Então ali o Vasco está em acordo com o Corinthians e com o Grêmio para tentar dividir esse salário aí entre o clube deles de origem, do Grêmio e do Corinthians com o Vasco. E caso seja tudo acertado, o Vasco consiga fazer com que esses clubes paguem parte do salário dos jogadores, muito provável que eles venham, cheguem no Rio na sexta e aí assinem em definitivo com o Vasco da Gama, estão muito perto aí de ser oficializados como novos reforços. O Léo Jabá, um jogador também que já fez exames médicos no Vasco, muito provavelmente que hoje será anunciado como novo reforço, colocou lá, através das suas redes sociais, a seguinte mensagem: novidades em breve, Deus é bom o tempo todo. Ou seja, está praticamente certo com o Vasco, muito provável aí que nesses próximos dias também seja anunciado como novo reforço da equipe. E agora com relação a dois outros jogadores, Rodrigo Lindoso e De Sábato, tivemos novidades aí, vamos trazer agora para vocês. Rodrigo Lindoso foi um meio-campo, né, um volante que teve passagens boas lá pelo Botafogo, se destacou na equipe, foi contratado pelo Internacional, inclusive chegou, né, a vice-liderança com o Internacional no Campeonato Brasileiro do ano passado, porém um novo treinador chegou lá no Inter, não quer mais o Rodrigo Lindoso, quer reestruturar mais ainda o elenco do Internacional e tá ali mandando mais ou menos embora, né, tirando dos planos para essa próxima temporada alguns jogadores, e o Rodrigo Lindoso se encaixou aí nesses jogadores que não fazem mais parte dos planos da diretoria do Internacional para essa próxima temporada. E o meia, segundo informações, foi oferecido ao Vasco e o Vasco se interessou muito dessa possibilidade de ter o Rodrigo Lindoso no time nessa próxima temporada, né? O contrato dele com o Inter vai até dezembro de 2021, ou seja, até o final do ano, então muito provavelmente que o Vasco pegue um empréstimo aí com o jogador até o final desse ano, como vem fazendo, né? Com a opção de compra no final do contrato ou até mesmo opção de permanência, já que ele vai terminar o contrato com o Inter no final, depois disso vai estar sem clube. Um bom jogador, volante, posição que o Vasco procura atualmente no mercado, já que não temos um volante. Os únicos volantes que o Vasco tem agora são os da base, né? Então definitivamente o Vasco procura com muita força um volante, já que o Rodrigo Lindoso foi oferecido, seria um casamento perfeito. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa possível contratação do Rodrigo Lindoso. E outro volante que também foi oferecido ao Vasco da Gama foi o Leandro De Sábato. De Sábato é um jogador que teve passagens pelo Vasco lá quando o Vasco disputou a Libertadores no ano de 2018. Um bom jogador, um jogador, na minha opinião, que me encantou muito, encantou grande parte da torcida vascaína pelo seu jeito de garra, né, aguerrido, que tem boa pegada, uma boa marcação, algo que não vinha tendo no Vasco e não tem no Vasco há muito tempo. Nós não vemos mais um volante com essas características. Se destacou, está sem clube atualmente, o último clube dele foi o Cerezo Osaka, lá do Japão. O contrato dele acabou, desde lá ele está sem nenhum clube, né? E ele foi oferecido ao clube de regatas Vasco da Gama, encantou, e segundo ele admitiu conversas aí com o Vasco e declarou carinho pelo atual clube, pelo clube, né, do Vasco da Gama e também pelo torcedor vascaíno. Ele foi oferecido e a família vê com ótimos olhos aí um retorno para o país, para o Brasil, inclusive para o Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte: até o momento só estamos conversando. Eu sempre tive interesse de voltar ao Vasco. É um clube que gosto muito e tenho muito carinho pela torcida. Inclusive, o torcedor vascaíno já chegou lá no perfil do De Sábato no Instagram, encheu de mensagens, tem um grande carinho pelo torcedor e quem sabe, volte aí. Ele, Leandro De Sábato
e o Rodrigo Lindoso vem aí também para ser os dois novos volantes do nosso Gigante da Colina. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre essas possíveis contratações. E falar agora sobre o carinho do torcedor vascaíno, uma linda mensagem de apoio aí, né, independente do momento, dessa direção que muitos torcedores não concordam em estar no poder. O Vasco está aí 5 jogos sem vencer, vencendo somente ontem, a primeira partida da temporada. Tivemos notícias que as camisas do Vasco, tanto a de linha como a do goleiro, foram esgotadas ontem em menos de 3 horas no site do Vasco da Gama, o que demonstra o amor, né, que nós torcedores temos por esse clube. É claro, muitas pessoas aí são contra isso, pessoas aí que não concordam com essa atual diretoria, tentam fazer, de certa forma, um boicote, que eu entendo, compreendo completamente, né, por conta de não querermos e não aceitarmos o que fizeram com o Vasco aí nessas últimas eleições. Queriam mesmo até que muitos torcedores não comprassem ali as camisas, mas grande parte da torcida gostou dos uniformes feitos pela Capa, achou linda a camisa e bateu recorde. Ou seja, a gente vive há 20 anos numa vergonha, o Vasco num momento horroroso. Temos aí, de certa forma, fomos ridicularizados nessa última eleição, mas o torcedor vascaíno é apaixonado e se não fôssemos por nós, torcedores, esse clube já teria sido extinguido e acabado há muito tempo. Então, uma linda demonstração de amor e carinho do torcedor vascaíno. E por último, para finalizar, falar sobre o julgamento, né, rapaziada? Hoje teremos o julgamento ali da CBF, onde a CBF vai julgar novamente. Ela já havia julgado há um tempinho atrás ali o pedido de anulação da partida feita pelo Vasco. O Vasco olhou, reconsiderou e enviou um novo ofício ao STJD com relação à anulação da partida, detalhou novos casos, colocou novas coisas aí nesse processo, nessa ação, para tentar anular a partida. Tem áudio do VAR, pedido de reclamação sobre o áudio, sobre a maneira ali como o VAR se mostrou, né? E durante ali a anulação, a confirmação do gol, né? Que realmente demonstrou uma grande falta de responsabilidade, falta de profissionalismo mesmo da parte da cabine do VAR em não anular aquele gol. E foi declarado que ainda estava em impedimento, então o Vasco entrou com diversas ações e diversos pedidos ali para o cancelamento. Assim, chances de ser cancelada, porém há também grande chance de não ser cancelada. Inclusive ontem a CBF já divulgou a nova tabela desse próximo Campeonato Brasileiro da temporada de 2021 e o Vasco não se encontrava lá, é claro. Segundo a CBF, o Vasco está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, aguardando aí as ordens do STJD para, quem sabe, confirmar aí, quem sabe causar uma reviravolta, né, nessa tabela, no Campeonato Brasileiro no geral e colocar o Vasco novamente na primeira divisão. Por enquanto, caso haja uma anulação, terá que ter um novo jogo entre Vasco e Internacional, agora com um novo elenco, com outro time, e na minha opinião seria muito difícil o Vasco entrar contra o Inter e acabar vencendo a partida. Mas é claro, aguardar, esperar. Caso essa partida seja anulada, o Vasco entrará com um novo pedindo agora 100 milhões de reais. Muitas coisas podem acontecer e deixa aí na sua opinião. O Vasco nunca foi favorecido por STJD, nunca teve nenhum julgamento ganho na STJD. Na minha opinião, dificilmente será ganho esse, ainda mais valendo uma mudança no Campeonato Brasileiro. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo do que você acha dessa anulação, dessa demonstração de carinho do torcedor vascaíno e de todos esses novos reforços que podem pintar no nosso Gigante da Colina. E à tarde, às 6 horas, 6h30, tem um novo vídeo, então já fiquem ligados também no novo vídeo que vai ao ar. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. E também, falando em Telegram, chegue lá no nosso grupo no Telegram, onde a nossa família tá lá, a família Canal do Gigante, um grupo totalmente gratuito, onde você pode chegar lá, trocar uma ideia. Eu tô e outras pessoas aqui do canal também estão lá. E vou te pedir mais uma coisa, segue lá o meu Instagram, Canal do Gigante. Tá crescendo cada vez mais, onde eu passo notícias também diárias e às vezes apareço por lá. Mas muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas!